Mas ela existe no direito internacional. O que eu quero te dizer é que certas decisões, muito embora eu tenha um estudo empírico da criminologia, são decisões que são tomadas mais levando em consideração o aspecto político do aspecto científico criminológico. Bom, então vamos continuar. Estamos então falando de direito penitenciário, estamos só começando, né? Psicologia criminal. A psicologia criminal é a ciência que demonstra a dimensão individual do ato criminoso. Então você vai analisar todo aquele arcabouço pessoal do indivíduo para que ele venha a praticar aqueles atos. Uma criança que foi criada com um pai que o maltratava, que o molestava sexualmente, uma mãe que o molestava, um tio que o molestava, uma família que usava droga, uma família vindo de um ambiente de prostituição. Tudo isso vai ser levado em consideração. Por que o filho mais novo enveredou para um caminho criminoso e o outro mais velho conseguiu estudar e hoje está inserido no mercado de trabalho? São coisas que às vezes a psicologia criminal vai fazer análise do indivíduo para chegar, então ela estuda a personalidade do criminoso, orientando a criminologia. Alguns têm aquela personalidade, vou crescer, vou vencer, vou fazer acontecer. E outros nem tanto, não querem fazer força, né? Não querem acordar cedo para trabalhar, não querem acordar cedo para estudar, não querem estudar para passar numa OAB, não querem estudar para passar num concurso público, né? Então é muito da personalidade, muito da... Às vezes a pessoa até quer, e eu acredito aqui que todos querem, todo mundo quer ter um bom emprego, ganhar 30 mil por mês, viajar para os Estados Unidos, para a Europa, para a Austrália, todo ano, quer ter um bom carro, uma boa casa, mas e o esforço para chegar lá? Uns são privilegiados, são filhos de papai e mamãe rico, mas e outros que não têm? O cara tem que ralar, mas será que ele quer? Ele até quer ser, ele quer ter, mas ele não quer, não tem força para se determinar para isso. Então a psicologia, ela explica. Psiquiatria criminal é o ramo do saber que identifica as diversas patologias que afetam o criminoso e envolve o estudo da sanidade mental. E aí eu não vou entrar aqui em discussões filosóficas, mas, por exemplo, o psicopata, ele deveria ser, já entrando numa discussão filosófica, ele deveria ser imputável, semi-imputável ou inimputável? Por exemplo, uma coisa que se discute. O pedófilo também é. O pedófilo também, né? Um serial killer, nós vamos falar um pouco disso. Tudo isso eu tenho que analisar, se aquela pessoa tem plena consciência do fato, né? Condições de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se ele é portador de uma doença mental que torna ele inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, ele vai ser inimputável. Mas se ele é plenamente capaz, ele vai ser imputável, ele vai ser responsável. Se ele for inimputável, eu vou aplicar uma medida de segurança. Se o crime for punido com reclusão, eu interno ele. Medida de segurança de internação em manicômio judiciário. Mas se ele for se ele for punido com o crime punido com detenção, ele vai sofrer um tratamento ambulatorial. Então, se é uma moça, por exemplo, que nós vimos agora um caso em que ela teve a criança, eu não sei se vocês viram esse caso, né? Teve a criança, então ela estava naquela fase de sanfona. Ela engordava, emagrecia, ninguém sabia que ela estava grávida. Ela teve a criança e estava sozinha na casa e colocou a criança, enterrou a criança no quintal da casa. E a mãe depois, quando chegou,
salvo engano, dias depois, começou a feder, e aí a mãe foi verificar, a criança estava lá. Foi feito o exame nela e constatou-se que ela tinha problemas mentais. Por isso que ela matou a criança. Ela foi submetida a uma medida de segurança, e como o infanticídio é um crime punido com detenção, ela foi para uma medida de segurança de tratamento ambulatorial. Então, só para mostrar para vocês que existem vários meandros, e a psiquiatria criminal é que vai nos dar os parâmetros para uma melhor aplicação da sanção penal, se vai ser sanção penal, se vai ser medida de segurança, etc. Antropologia criminal abrange o fenômeno criminológico em sua dimensão holística, ou seja, biopsicossocial. Existe uma diferença muito grande entre a população do Marajó, no estado do Pará, a população do sul do Pará e a população do oeste do Pará. Se você for no Marajó, infelizmente nós temos municípios, e aí eu conto aqui a história de Melgaço, que eu não tive oportunidade de responder, mas conheço por passar, que o índice de desenvolvimento humano é um dos menores do país, tá? Então, aquelas pessoas estão ali como se fossem nos lugares mais pobres da África. Não tem realmente um desenvolvimento, quer porque o prefeito, a cultura é de administrações corruptas, quer porque a própria pessoa não tem um impulso antropológico para se desenvolver, ao passo que eu tenho ilhas de desenvolvimento no estado. Por exemplo, poderíamos falar um pouco de Paragominas. Aí você diz Paragominas, Pará, Goiás e Minas. As pessoas que foram para lá por algum motivo, tinha algum traço antropológico que fez com que aquelas pessoas se impulsionassem para o desenvolvimento. Havia um impulso para o desenvolvimento. E aquela cidade se desenvolve mais. Nós podemos comparar no próprio sul do Pará, Redenção com Conceição do Araguaia. Conceição, para quem não sabe, era a capital de todo o sul do Pará, e até praticamente Marabá, o município de Conceição do Araguaia. Com um tempo ele foi sendo dividido, e aí foi o nosso Frei Gil de Vila Nova, foi para lá, descobriu. No início ela foi desenvolvendo, depois foi sendo dividida, e hoje a cria dela, vamos dizer assim, que é Redenção, é muito mais desenvolvida que Conceição do Araguaia. Conceição, por algum motivo antropológico, parou no tempo. E Redenção, por algum motivo que impulsionou o desenvolvimento, quer seja pela pecuária, quer seja pelo minério, quer seja pelas pessoas que foram para lá, desenvolveu mais e hoje passou Conceição do Araguaia. Então, são situações em que a antropologia vai ver essa questão biopsicossocial. É o estudo do homem na sua história, em sua totalidade, né? Então, eu vou estudar o homem na sua história. Por que aquela história o levou ao desenvolvimento? Por que aquela história o levou para o subdesenvolvimento? Sociologia criminal demonstra que a personalidade criminosa é resultante de influências psicológicas e do meio social. Então eu posso ter uma pessoa que convive numa favela e o traficante está ali fumando maconha do lado dele, mas ele não fuma maconha, ele é um cara trabalhador. E posso ter aquele filhinho de papai que tem tudo, né? Não tem aquela música do Traje a Rigor? Meus dois pais me tratam muito bem, o que que você tem que não fala com ninguém? Meus dois pais me dão muito carinho, o que que você... O cara tem tudo, o cara tem carro, minha mãe até me deu essa guitarra, ela acha bom que o filho caia na farra,
mas o cara está fumando maconha, o cara não quer estudar, o cara está enveredando para o tráfico, né? Então, são coisas que nós temos que buscar na sociologia criminal. Qual foi a influência psicológica para que ele fosse... Ele traz a personalidade dele, ele tem uma influência psicológica, né? Se tu dá muito pro teu filho de mão beijada, muito fácil, ele não valoriza, né? Como disse uma doutora, às vezes você dá o tablet, você dá o computador, você dá o celular de última geração, mas não chega um dia na tua casa, pega o teu filho, olha no olho e diz: eu te amo, meu filho. E aí é uma juventude com problemas psicológicos, com depressão, né? Porque as pessoas trabalham e às vezes não têm condições de dar atenção, afeto para o próprio filho. Questão do meio social, e isso é decisivamente, as crianças têm mais influência dos amiguinhos da escola do que dos pais. Está comprovado isso? Se os pais são brasileiros e tu levas a criança para estudar numa escola na Alemanha, com certeza ela vai falar mais alemão do que português com o tempo. Então, a influência do meio social é, com certeza, muito importante. Se você tem uma sociedade em que a pessoa está acostumada a furar fila, em que a pessoa está acostumada a avançar o sinal, em que a pessoa está acostumada a estacionar na calçada, em que a pessoa está acostumada, enfim, ao jeitinho brasileiro, você vê e diz: o cara faz, por que eu também não vou fazer? Então, tudo é uma questão de influência social. Bom, ciências biológicas fornecem os elementos naturais e orgânicos que influenciam ou determinam a conduta do criminoso. E aqui, sem entrar em tese de regressão atávica do Lombroso, não é essa a minha intenção, mas existem pessoas que verdadeiramente trazem genes, caracteres genéticos que o impulsionam mais do que outras para a criminalidade. Não é que isso seja um fator determinante, mas que realmente há, e eu vou buscar na ciência biológica essa explicação. Vitimologia estuda a vítima e sua relação com o crime e o criminoso. Estuda a proteção, né, e tratamento da vítima, bem como sua possível influência para a ocorrência do crime. E aí, nas circunstâncias judiciais, nós temos lá comportamento da vítima. Às vezes, senhores, a vítima contribui para a prática do crime. Infelizmente. Eu sou promotor titular da 3ª Promotoria de Violência Doméstica, atualmente, e o que a gente observa é que muitos casos de violência doméstica, infelizmente, a mulher acaba precipitando os acontecimentos. Não vamos aqui isentar os homens de culpa, absolutamente. Mas nós tivemos, só por exemplo, nós tivemos uma situação, lógico, nada justifica, mas uma mulher que teve uma festa do Dia das Mães e ela já tinha brigado uma primeira e uma segunda vez com o cidadão era violento, o cidadão estava acostumado a bater nela. Ela nessa briga, na segunda vez, foi para a casa da irmã, a irmã disse: olha, não volta para lá que o cidadão está bebido, vocês podem discutir de novo e ele pode te agredir. E ela voltou e ele então a matou mediante facadas. Temos outras situações em que a mulher ou o homem leva, né, o amante para dentro da casa. Não se justifica. Eu até vi uma reportagem interessante que tem uma associação dos cornos do Ceará. O presidente da associação disse: olha, nós estamos aqui no movimento de mostrar para a população brasileira que se você é chifrudo, largue a mulher, não precisa bater na mulher. Não é verdade? Mas é complicado. Às vezes a mulher agride verbalmente o marido
E aí o marido vai lá e agride a mulher fisicamente, e às vezes a mulher sabe que o cidadão é agressivo, é violento, e continua com ele, continua dando murro em ponta de faca. E a senhora que está pensativa assim vai me dizer: mas professor, violência doméstica é muito complicado, porque a mulher às vezes depende afetivamente, economicamente do marido, ela tem filhos, né? Então é muito difícil, mas é difícil te dar uma resposta. Mas o que eu quero te dizer é que em muitas situações a vítima precipita a prática do crime, tá? Bom, criminalística é o ramo do conhecimento que cuida da dinâmica de um crime, né? Estuda os fatores técnicos de como o crime aconteceu. Há um setor especializado de política destinado a essa área, né? Então eu vou, através da criminalística, descobrir, eu tenho uma bala que está alojada no corpo daquela pessoa. Através da criminalística, através da raia, eu vou descobrir de que arma saiu aquela bala. Através da criminalística, eu vou fazer o exame de pólvora combusta para descobrir se aquela pessoa efetuou o disparo. Através da criminalística, eu vou fazer o exame de sexologia forense para verificar se aquela mulher foi abusada sexualmente. E assim, inúmeras situações. Lógico que hoje nós estamos muito atrasados em relação a países como os Estados Unidos, Inglaterra, Japão, em que os peritos vão lá, eles isolam a cena do crime e com uma simples gota de suor ou um simples cabelo que cai, ele consegue fazer o DNA e descobrir quem foi o criminoso que matou aquela pessoa. Então a criminalística, ela ajuda realmente não só a criminologia, como o direito penal. E a economia. O crime é visto como um mercado e sua oferta se atrela a fatores como o ganho esperado da atividade criminosa. O crime, gente, ele é um mercado. Se aquela organização criminosa que faz o tráfico de drogas, faz a biopirataria, ela tem a certeza de que com aquela atividade ela vai ganhar dinheiro e não vai ser punida, ela vai continuar atuando. Lógico, eu tenho aqui a probabilidade de sucesso ou insucesso e a intensidade da punição em caso de falha. Se aquela organização criminosa, aquela associação para o tráfico, tem a convicção de que em poucos dias ou em poucos meses ela vai ser descoberta e vai ser punida, com certeza ela vai pensar duas vezes em praticar o crime. Mas se ela tiver a certeza de que os mecanismos de repressão do Estado não funcionam, ela não está nem aí, ela vai continuar praticando. Principais características da moderna criminologia. Vamos lá. Então nós estamos estudando a moderna criminologia e é preciso que a gente mostre para vocês o que diz a moderna criminologia. Diga. Esse argumento geralmente é utilizado sobre essas áreas afins, né? Se o que é visado é uma sentença justa, geralmente isso é argumento da defesa, por exemplo, no tribunal do júri popular, diante do julgamento concreto, no caso, uma situação qualquer. Eu queria saber a sua opinião, como promotor de justiça do senhor como o Ministério Público se comporta diante desses argumentos que são levantados pela defesa? Olha, é o que eu sempre digo aqui, né? Nossa posição como promotor de justiça, do júri, e do juízo singular e do juizado especial, é no sentido de buscar sempre promoção da justiça. Já foi muito tempo atrás que o promotor era o promotor de acusação, não existe isso mais. E eu quero dizer para vocês que, pelo menos na violência doméstica, eu acredito que eu tenho mais pedidos de memoriais finais no sentido de pedir a absolvição do acusado do que de condenação.
quer porque a gente não consegue, no final, prova suficiente para condená-lo, quer porque as próprias vítimas chegam lá e dizem, olha, eu já voltei com meu marido, já está tudo bem e tal, enfim. Mas também, como promotor do júri, nós temos que ter a responsabilidade de fazer a justiça. Eu posso até, eventualmente, ter feito alguma injustiça, mas toda vez que eu vou fazer um júri, digo, Senhor, me ajuda para que a gente faça a justiça nesse caso aqui. Então, quando nós vamos a um júri ou quando nós vamos a um processo e a gente tem a convicção de que a pessoa é inocente, nós temos a obrigação de pedir a sua absolvição. Obrigação. Às vezes, eu até acho que a pessoa tem culpa no cartório. A violência doméstica, por exemplo. Nós tivemos um caso até agora, semana passada, em que eu tinha aquela certeza de que o cidadão tinha a culpa no cartório. Mas nós não tínhamos prova. A vítima não apareceu, as testemunhas não apareceram, uma inclusive faleceu. E aí aquele conjunto probatório ficou fraco, ficou capenga. Eu não posso me basear nas provas somente do inquérito para pedir a condenação. Então eu fui lá pedir a condenação. Então quero te dizer e deixar bem claro aos meus alunos que toda vez que na qualidade de promotor eu verifico que há uma injustiça, eu sou o primeiro a pedir a absolvição do acusado. Nós temos essa obrigação. Nós não somos promotores de acusação, tá? Bom, então as principais características da moderna criminologia são: parte da caracterização do crime como problema, face humana e dolorosa do crime. Então o crime, gente, é um problema. Nós temos um problema. E a criminologia procura as soluções para esse problema. O crime, gente, é um problema. Qual é a solução para o problema criminal? Como melhor eu vou combater a criminalidade? Então, primeira característica, crime como problema. Segunda, amplia o âmbito tradicional da criminologia e adiciona a vítima e o controle social ao seu objeto. E isso aqui eu queria chamar muita atenção. A vítima, gente, ela merece de nós toda a atenção possível. E ela foi durante muitos anos relegada a segundo plano. Muito embora a ação penal seja pública, incondicionada, e o Ministério Público seja titular daquela ação penal, a gente tem que levar em consideração que a vítima é a principal prejudicada, ela que teve o seu bem jurídico lesado. Então nós temos que trabalhar, sim, em favor do Estado, mas sempre levando em consideração a vítima. E também o controle social. Nós vamos falar no finalzinho dessa aula, que tem a parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Lá pela parte 4, nós vamos falar da questão da prevenção primária, secundária e terciária. Quando eu falo em controle social, rapidamente, já entrando um pouco lá no slide, eu quero dizer que se eu tenho uma sociedade que te dá casa, comida e roupa lavada, para fazer uma metáfora, vai ser muito, percentualmente, muito difícil você praticar um crime. O cidadão que tem um bom emprego, uma boa casa, previdência, lazer, né? Saúde, ele pode até enveredar pela prática do crime, mas é mais difícil. Então, o que nós estamos falando para vocês? Uma coisa que o Henrico Ferri falava muitos anos atrás: menos repressão e mais estado de bem-estar social. O que nós presenciamos é um estado de mal-estar social, em que o Estado não te dá segurança, em que o Estado não te dá saúde, em que o Estado não te dá educação, e que, em virtude disso, alguns poucos privilegiados conseguem viver num patamar de privilégio, e a maioria
vive em situação difícil. E essas pessoas que vivem em situação difícil, existe uma grande probabilidade delas virem a enveredar pela prática do crime. Não que os que estão no topo da pirâmide não possam. Isso pode acontecer, mas que, evidentemente, que quem tem mais do que precisa ter e quase sempre se convence que não tem o bastante, mesmo assim existe a possibilidade mínima dele vir a praticar. Agora, quem não tem quase nada e não tem muito a perder, a probabilidade dele vir a delinquir é maior, com certeza. Então, o controle social aqui é no sentido de dar ao cidadão os direitos fundamentais básicos, o estado de bem-estar social, né? Bom, outra questão acentua a orientação prevencionista do saber criminológico. E aí, senhores, é importantíssimo a gente falar em prevenção. Em prevenção primária, você dar como Estado à população, ao povo, aquilo que o povo tem direito, um estado de bem-estar social, um estado em que ele tenha direito aos direitos mínimos de saúde, educação, habitação, segurança, para que eu possa, então, prevenir a prática do crime. Porque é melhor prevenir do que remediar. Depois que o crime foi praticado, você vai mover a máquina estatal, você vai punir o cidadão, você vai executar aquela pena e a probabilidade dele ser punido efetivamente e a probabilidade dele ser ressocializado sempre é menor do que se você tivesse prevenido. Então é preferível prevenir do que remediar. Diante da obsessão repressiva explícita de outros modelos convencionais, hoje nós vivemos o que eu coloco aqui como obsessão repressiva. É a doutrina da lei e da ordem. Vamos prender, vamos matar, pena de morte. O cidadão tem que apodrecer na cadeia. Nós somos do bem, eles são do mal. Nós somos os são, eles são a doença contagiosa. Essa é que é a visão que se passa para a sociedade. Quando, na verdade, eles são irmãos da gente em Cristo. São iguaizinhos a gente. Nós, por algum motivo, tivemos um privilégio a mais e eles não tiveram. Eles enveredaram por fraqueza psicológica, por fraqueza de personalidade, por influência sociológica, etc. E nós não. Mas nós precisamos entender que obsessão repressiva não resolve o problema da criminalidade. O castigo é importante, a pessoa que erra tem que ser castigada, evidentemente, eu não estou dizendo isso, porque senão eu pregaria o abolicionismo, e nós vamos ver isso aqui em outra oportunidade. Mas, doutrina da lei e da ordem, prender, apodrecer na cadeia, prisão perpétua, pena de morte, está aprovada através da experiência empírica da criminologia, que não resolve. Você pega os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, em alguns estados, eu tenho a pena de morte. Vai fazer um estudo no estado e ver se resolve a pena de morte. Eles têm mais presos, muito mais presos do que nós. Substituir o conceito de tratamento, que tem uma conotação clínica individualista, por intervenção, noção mais dinâmica e complexa e pluridimensional, mais próxima da realidade criminal. A gente não vai falar em tratamento do criminoso, tratamento do crime, mas uma intervenção. Qual é a intervenção que a criminologia pode ter contra aquela determinada conduta para que haja, então, um tratamento mais equânime daquele fato criminoso? Ela destaca a análise dos modelos de reação ao delito como um de seus objetos. Como é que nós vamos reagir ao delito? E nós vamos responder isso na última aula, que é a influência da execução penal na criminologia. Nós vamos respondendo ao longo do curso, mas a gente vai dar uma resposta mais efetiva no final, até para que vocês fiquem curiosos e queiram assistir tudo, do início ao fim.
Então, eu preciso ter uma estratégia de reação ao crime. Será que a estratégia de reação ao crime são as UPPs? Num primeiro momento, eu não descarto a necessidade do Estado chegar lá, povoar a favela, né? Expulsar os traficantes e instalar uma unidade pacificadora. Beleza, concordo. O senhor concorda aí, professor Franklin? Concordo. Todavia, se